propósito do Senhor para a sua vida. E antes de entrarmos no texto, eu sinto de dizer para os irmãos algo ligado a esse tema. Quantos aqui são membros desse ministério? Membros desse ministério, são ativos, são comprometidos. Eu quero realçar para você que você tem um pastor que é muito dedicado. O pastor desse ministério, ele ama pessoas. Ele ama se dedicar à salvação de pessoas. Ele se desdobra, eu tenho tido contato com ele de forma mais intensa nesses últimos dias, e tenho visto como ele se importa com o reino. E eu quero encorajar você, honre o seu pastor, ame o seu pastor, ore pelo seu pastor, interceda pelo seu pastor, libere palavras de bênçãos sobre a vida do seu pastor, da casa dele, da família e do ministério dele. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu sinto que quando nós fazemos isso, Deus abre sobre nós bênçãos sem medida. Deus está levantando na terra nesse tempo do fim um povo que tem a seguinte característica: um povo que tem um estilo de vida de honra. Um povo que tem um estilo de vida de honra. Um povo que libera a palavra de bênção. Oh, glória a Deus. Vamos ao texto então. Vamos ver como a honra é importante, dando continuidade ao que falávamos no domingo. Capítulo 6, verso 1 ao 6. Ok? Vamos então acompanhar pelo telão. Diz assim o texto: e partindo dali, chegou à sua pátria, falando acerca de Jesus. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Era o prédio que comportava os judeus que se reuniam, e o povo de Deus. E muitos o ouvindo se admiravam, se surpreendiam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas, ou milagres, ou sinais, pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, ou na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E agora preste atenção nesse versículo. Ele é uma chave para a gente, para todos nós. E não podia, e em algumas traduções diz: e não pôde, e não podia fazer ali, naquele ambiente, nenhuma obra maravilhosa, extraordinária, poderosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ok, queridos? Continuando, versículo 6. Estava, quem que estava? Quem que estava? Olha só o que o texto diz.
estava admirado, espantado, surpreso da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém, queridos? Vamos refletir nessa palavra? Deus é um Deus que trabalha com princípios. Deus é um Deus que faz da nossa vida, queridos, coisas através de processos. E quando eu falo de processos, eu me refiro a coisas que têm início, meio e fim. As coisas de Deus, para você que é meu irmão na fé, para você que já é um membro da igreja, e quem sabe para você que nos visita nessa noite, não acontecem na nossa vida de modo automático, de modo instantâneo, de modo rápido e de modo supersticioso. A palavra de Deus ensina maneiras, a palavra de Deus ensina princípios, a palavra de Deus ensina a forma correta de se agir, de se portar, de crer, para que as bênçãos venham, mudanças aconteçam e o propósito de Deus se cumpra. E a honra é um desses princípios, é uma dessas bases. E quando eu falo de base, eu estou falando de algo que sustenta, algo que é construído. Por exemplo, você pode olhar para essa coluna, você não vê, mas abaixo dessa coluna tem uma estrutura forte. Abaixo daquela coluna tem outra estrutura forte, invisível, mas ela está lá. Sem ela, essa outra estrutura, a parte visível, não suportaria e não ficaria de pé. Assim é a honra na vida de um cristão. Para ele avançar, para ele amadurecer, para ele romper em fé, ele precisa se familiarizar, ele precisa se alinhar, ele precisa se submeter a essa verdade, honra. E nós vamos ver no texto aqui, já mencionamos, que Deus nos orientou a honrarmos as pessoas que estão em postos de autoridade no governo, pessoas que estão em postos de autoridade na família, o pai, a mãe, o marido, a esposa, e pessoas que estão em postos de autoridade na igreja. Quando esse princípio, quando essa lei é quebrada, as coisas ruins começam a acontecer. As coisas ficam travadas. Quando ignoramos esses princípios, essas verdades. O texto vai dizer para nós que Jesus vai para a sua terra. Ele chega no sábado e ele começa a ensinar, como em outros lugares. Mas os que o conheciam, os que estavam familiarizados com ele, os que eram próximos dele, os que conheciam a sua história, começaram a fazer perguntas, começaram a questionar, começaram a duvidar da origem dele, da autoridade dele, da divindade dele. E no momento que eles começam a imaginar isso, no interior deles, a desonra se manifesta. É importante lembrar, meu querido, que honra é consideração, honra é valorização, honrar alguém é elogiar alguém, é destacar alguém, é abençoar alguém. Honrar sempre é falar o que é bom. Quem honra sempre tem algo de especial para destacar. Isso é honrar. E à luz da Bíblia, a gente aprende que honrar
é algo que acontece dentro da gente, nem sempre é externo. Eu vou pedir a ajuda do meu amado aqui. Vou pedir que ele venha aqui à frente do púlpito. Seu nome? Renan. Renan, pode se sentar. Ah não, Renan, por favor, vem aqui de novo, Renan. Renan, muito gentil, muito amável. Não, Renan, pode se sentar. O Renan é muito amável, gentil. Você conhece o histórico dele aqui nesse ministério. Mas se o Renan não fosse isso, possivelmente, no ato de eu pedir que ele se viesse aqui, voltasse, repetisse o pedido, sem deixar claro o que eu desejava, ele poderia pensar no coração dele, o que é, afinal de contas, esse pastor quer. Ele não sabe, ele não se decide. Ele não sabe se quer que eu vá ou quer que eu fique. Quem ele está pensando que eu sou? Um garoto de recados? Ninguém poderia ver, mas no coração dele, ele teria me desonrado. Nesse ato, nesse gesto de pensar, de criticar, de denegrir, de depreciar alguém, a gente desonra alguém que é autoridade. Diz o texto que enquanto Jesus pregava, as pessoas que estavam tão familiarizadas com ele, começaram a questionar. E começaram a dizer, nós não conhecemos o seu pai? Não conhecemos os seus irmãos? Ele não é o carpinteiro? Aquele que tem hábitos comuns, simples como a gente, carne e osso como a gente. De onde surgiu tamanhas maravilhas? E a Bíblia diz que eles se escandalizavam nele. Aqui está uma armadilha para quem fica muito próximo de quem é autoridade. Vou repetir isso. Aqui está uma armadilha e eu e você precisamos pegar esse código, pegar essa chave. Aqui está uma armadilha de quem convive muito com quem é autoridade. Não sabe distinguir mais as coisas, a autoridade da pessoa. Por mais familiar que eu seja de alguém que seja autoridade no governo, na família ou na igreja, eu preciso saber que por mais próximo que eu esteja, aquela pessoa ainda tem um cargo de autoridade, por isso merece o meu respeito, por isso merece a minha honra, por isso merece que eu considere a ela. Quantos estão me entendendo? Eles estavam tão próximos de Jesus, que eles ignoraram a oportunidade. Ouça isso. Muitas vezes, Deus nos dará presentes com uma embalagem que nós não valorizamos. Vou repetir isso, fique atento. Muitas das vezes, Deus nos dará presentes valiosos numa embalagem que não valorizamos. A Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz que ele sofreu como nós, homem de dores. E olhávamos para ele, Isaías 53, nenhuma beleza víamos, nada que o diferenciasse como sendo extraordinário, maravilhoso, belo. Mas sobre ele estava a vida. E diz a Bíblia, e a vida era a luz dos homens, e a maioria dos homens o desprezou. E eu aprendo com isso, e eu vejo com isso, que eu preciso honrar a todas as pessoas, porque eu não sei qual é o tesouro especial que Deus está colocando do meu lado. Às vezes essa embalagem vem como uma pessoa simples, como uma pessoa inculta,
ou até como uma pessoa muito preparada, muito influente, e eu não posso olhá-la com preconceitos, eu preciso sempre honrá-la. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você é muito especial. Queridos, eles estavam tão familiarizados com Jesus, que eles perderam a oportunidade. E o texto diz que depois de dizerem tudo isso, Jesus faz uma constatação que eu acredito que não precise ser realidade na minha vida e na sua vida. Eu vou repetir. Jesus faz uma constatação, uma afirmação, que eu acredito não deva ser realidade na minha vida e nem na nossa vida. Não precisa ser. Ele diz o seguinte, que um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. Por que será que nós somos assim? Por que será que tendemos a honrar mais os de fora do que aqueles que estão do nosso lado? Do que aqueles que se dedicam para nós? Do que aqueles que intercedem por nós? Eu creio que esse texto nos alerta para isso. E diz o texto que ele não pôde. Você pode imaginar o Senhor do céu e da terra não podendo fazer alguma coisa? Mas o texto bíblico é claro para nós. Ele diz que Jesus não pôde. O texto não está dizendo que ele não quis. O texto está dizendo que ele não pôde. A falta de honra limita o poder de Deus. A falta de honra impede a manifestação da glória de Deus. A falta de honra às autoridades, a falta de honra ao nosso semelhante, a falta de honra àqueles que nos rodeiam, impede a manifestação da glória de Deus. Por isso eu e você precisamos nos quebrantar diante do Senhor e pedir: Senhor, ilumina-me. Eu quero a partir de agora ser uma pessoa de honra. Há muitos relatos bíblicos de pessoas que desonraram, e o registro ficou mantido nas Escrituras. Eu agora me lembro de algo muito marcante, que foi a liderança de Moisés. Quem aqui que já não conheceu, viu a história de Moisés, o libertador de Israel, usado por Deus para libertar Israel? E diz o texto sagrado que em um período da história, a irmã de Moisés e o irmão chamado Arão, Miriam e Arão, começam a duvidar e questionar sobre a autoridade do líder Moisés. Quantos sabem o que aconteceu? Diz a Bíblia que Miriam ficou leprosa. E o próprio Moisés intercedeu por ela, falando: Senhor, tem misericórdia dela. Ela falou o que não devia, ela falou impensadamente, ela falou precipitadamente. Queridos, eu quero me propor, e eu quero que você se proponha nessa noite a sair daqui decidido: nunca mais eu falarei, se foi o seu caso, já aconteceu comigo, mas eu não quero que aconteça mais. Nunca mais eu falarei, difamarei mais ninguém. E o que eu precisar falar, que for para corrigir alguma coisa, eu só falarei na frente de uma pessoa que pode se defender. Eu só falarei na frente de uma pessoa que pode se defender. A minha boca vai ser para promover vida, promover edificação, promover honra, promover a glória de Deus, a alegria do Espírito Santo e a edificação de pessoas. Quantos estão me entendendo? O capítulo 11
de 1 Coríntios fala sobre a ceia, e é o que vamos hoje tomar. E diz o texto que lá as pessoas se reuniam, e os ricos traziam o que podiam, e podiam trazer com bastante fartura, e que os pobres não tinham o que trazer. E a Bíblia diz lá, você já deve ter lido o texto, confira em casa, 1 Coríntios capítulo 11, que naquela reunião, cada um buscava o seu próprio interesse. E diz o texto que alguns até se embriagavam. A ceia na antiguidade não era como hoje. Hoje é simbólico. Hoje você pega um pedacinho de pão, um cálice pequeno. Na antiguidade, no tempo de Paulo, era realmente um banquete. E Paulo orienta ali que a forma como as coisas estavam acontecendo não poderiam acontecer. Ao passo que aquela reunião deveria promover saúde, deveria promover edificação, estava promovendo doenças e até pessoas que já tinham morrido. 1 Coríntios capítulo 11. E aí, o que me chama a atenção, eu sou inclinado a ver dessa maneira, me parece que os irmãos de Coríntios, da igreja de Corinto, não mais discerniam o valor, a importância, o propósito do sacrifício de Jesus Cristo. O motivo dele ter derramado o seu sangue, entregado o seu corpo, os irmãos não discerniam mais. Porque quem entende a entrega de Jesus, quem entende o seu sacrifício, entende que esse sacrifício foi feito pelas pessoas. E se ele amou até o fim as pessoas, eu não posso desprezar as pessoas. Quantos estão me entendendo? Se ele se entregou para a salvação das pessoas, quem sou eu para desprezar qualquer pessoa? E ali naquela reunião, muita gente era desprezada. Não havia consideração pelos membros da igreja. E Paulo fala, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, vocês não estão entendendo o propósito. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Se eu honro a Deus, eu vou honrar o meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou querer o bem-estar do meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou querer erguer o meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou querer que o meu irmão seja bem-sucedido. Nessa noite, quando nós vamos comer do pão e beber do cálice, eu quero estimular você a refletir comigo. Como tem sido a minha vida de honra? Eu tenho honrado a Deus? Eu tenho honrado a igreja do Senhor Jesus? Eu tenho honrado aos meus irmãos? Eu quero ser uma pessoa de honra. Quantos aqui querem ser uma pessoa de honra? Fique de pé, por favor. Vamos orar nesse momento. Quando entendemos sobre honra, eu acredito que Deus possa liberar sobre a nossa vida grandes coisas. E a gente vai receber o que diz o texto lá em 1 Coríntios 11: vida, saúde, vigor e entusiasmo para viver uma vida cristã intensa. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Põe a mão no teu coração. A Bíblia diz que nesse momento é um momento de reflexão, e você pode agora confessar para o Senhor, pedir perdão ao Senhor e se propor. Quem sabe vai ser uma oportunidade de perdoar seus pais, perdoar seu marido, perdoar sua esposa, perdoar seu filho, perdoar seu líder, seu pastor. Quem sabe uma oportunidade de confessar agora: Senhor, eu renuncio aquelas palavras de amargura que eu liberei, eu renuncio aquelas palavras
de mágoa que eu liberei, de ofensa que eu liberei. Eu renuncio, Senhor, aquele sentimento tóxico que tomou o meu coração na hora da raiva. Eu agora, Senhor, renuncio tudo isso, me aproprio do perdão dos pecados prometido na tua palavra. E eu quero reconhecer aqueles que o Senhor tem colocado no meu caminho, que são valiosos, são preciosos. Eu quero reconhecer, Senhor, aqueles que o Senhor colocou no meu caminho para serem agentes de bênçãos na minha vida. Eu não quero desprezá-los por estar tão próximo a eles. Feche teus olhos, fale com o Senhor. Uma canção vai ser ministrada. Queria que você orasse nesse momento, consagrando a sua vida, se humilhando diante do Senhor, se quebrantando diante dele. Aleluia.